Boa tarde a todos. Todos bem-vindos. Eu sou o Eduardo Daniel. Eu sou a Ariane do Eduardo. Por mais uma vez, estamos junto à casa e é um imenso prazer poder participar de mais uma palestra junto a um domingo em meio ao sol, em meio ao frio, por onde muitas vezes deixamos os afazeres para nos dedicarmos ao lado espiritual, em busca do conhecimento, em busca de um caminho, como dito, Dia Internacional da Família. Entender um pouco do que família, do que parentes, do que espiritualidade, do que corpo físico. Mas tudo é interligado. Vou pedir para aqueles que se sintam à vontade para que fechem os olhos, em comunhão para com Cristo, para com a espiritualidade, para que consigamos chegar, sim, ao conhecimento e ao entendimento que se faz necessário para a nossa melhor evolução. Peço, sim, e agradeço também, junto à espiritualidade, por tudo que tem feito por nós. Peço e agradeço, sim, a Jesus por tudo que tem feito por nós. O que deixou para nós de ensinamento, a melhor conduta, a melhor ação, com ações, com sentimento, com prazer em fazer ao bem, pois longe da salvação, sem caridade, não chegamos a lugar algum. Pois perante ao Pai, o Pai maior, estamos falando de uma família universal, longe de religião, de raça, de cor, sem distinção, pois perante ao Pai somos todos irmãos, irmãos em Cristo, irmãos em amor, resignação, és a salvação, a busca pelo perdão, não do outrem, mas do nosso próprio coração. Coração pelo qual pulsa amor, pulsa tudo que é verdadeiro em busca da verdade, distribuindo sim em pureza a grandeza do perdão. Que assim seja, hoje e por todo sempre. Graças a Deus. Graças a Deus. Dia Internacional da Família. No último dia 15 de maio, nós comemoramos o Dia Internacional da Família. Essa data ela foi instituída pela Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas, a ONU, por meio da Resolução 27/237, de 20 de setembro de 93, comemorada pela primeira vez em 1994. Existem outras datas que são reservadas para a gente ter essa lembrança da família, que é o dia 24 de abril, Dia Nacional da Família na Escola, dia 24 de outubro, que é o dia da instituição familiar, e o dia 8 de dezembro, que é realmente o Dia Nacional da Família. Normalmente a gente só escuta falar que é o Dia da Família lá em dezembro, mas a campanha então é bem pequenininha, né? A gente quase não escuta falar. E qual a finalidade de ter uma data, né? Por que a ONU pensou em fazer isso? Que é relembrar anualmente a importância da família. Ao mesmo tempo, serve como um momento para a formulação de políticas que possam beneficiar famílias em todo o planeta, levando em consideração as novas formações de famílias que existem atualmente. Aqui eu trouxe a família e parentes, é a mesma coisa, a gente confunde, né? A gente acha que família abrange assim todo mundo e por muitas vezes a gente se vê com a vida muito complicada porque tem muita gente convivendo, né, de fora do nosso seio familiar, ou a gente está ali vivendo inseridos no ambiente das outras pessoas, dando palpites, né, se intrometendo ali. E a gente precisa entender o que é cada coisa para que a gente consiga se pôr no nosso lugar também e respeitar o outro. Então a família ela é
pessoas vivendo sobre o mesmo teto. Tem um papel muito importante na formação do indivíduo. Nós sempre trazemos aqui que a família é um projeto de Deus. É na família que a gente aprende a ser educado, a respeitar o outro. É no seio familiar que são formadas pessoas. A escola, ela contribui apenas com a educação. Mas os nossos filhos, eles têm que chegar na escola já com esse princípio moral formado. E é dentro de casa, instruindo, orientando, que a gente vai ter um cidadão de bem perante a sociedade. Nós sempre estamos falando aqui esse assunto e a gente reconhece alguém que tem uma vivência cristã dentro de casa. A pessoa ela tem uma outra postura, ela tem uma outra tolerância. Né? Dentre família e parentes são pessoas ligadas a uma pessoa por vínculos familiares, por consanguinidade ou adoção por parte dos nossos pais. É um conjunto por qual nós temos que saber distinguir, não desamparar, mas também não puxar tudo para conosco. O conviver em família, como dito, pai, mãe, filho, família, vivendo dentro de um mesmo teto, colocando regras e concessões, onde cada qual pode dispor da palavra, pois nem sempre estamos certos. E quando falando de mudanças em família, hoje nós temos diversas famílias e diversos tipos de conhecimento. Cada qual vem com uma lacuna. E mais, falando em família, e por muitas vezes dito, a família é exatamente a que eu pedi. Eu pedi minha esposa, eu pedi meu filho pediu os pais que tem, e isso é a formação de uma família. O respeito e a boa conduta parte de cada qual. Eu tenho que, na posição de pai, não só cobrar, mas dar exemplos, que é a melhor conduta, o exemplo e as boas ações. Eu não posso cobrar para com meu filho que ele não faça algo que eu faço, de forma errônea. Mas eu posso cobrar do meu filho que ele estude mais, se eu assim tiver sendo feito. Porque eu sou um exemplo. Então eu posso cobrar dele o exemplo de uma melhor conduta. Eu posso cobrar dele algo que eu não faça? Sim, mas condiz com o que é a realidade? É mais fácil absorver as coisas no caminho correto ou incorreto? Por muitas vezes brincamos com partes de família e parentes. Parentes são os agregados que vêm da minha parte para com a parte dela. Então, eu caso-me com minha esposa, formo um laço familiar por qual ramifica-se por filhos. Mas vem os agregados, que são cunhados, cunhadas, sogro, genro, nora, e vem os agregados. Até que ponto eu posso me envolver em passar o que é certo ou errado para com aqueles que estão não dentro do meu lar, mas próximo do meu coração? Tudo posso naquilo que me fortalece. Se for para levar o bem, distinguir, disseminar palavras e conceitos bons, tudo posso. Qualquer coisa que fuja da realidade do amor, da verdade e da boa conduta, cabe a mim me calar. Pois se não for para edificar, o silêncio é a melhor oração. A formação de uma família. A formação começa quando grupos de seres humanos que possuem relações ancestrais resolvem se unir de forma legal, que é o nosso mais conhecido casamento civil. Ou também de pessoas que se unem de forma afetiva, que é aquela relação entre duas pessoas de forma pública, contínua, duradoura, com o objetivo de constituição familiar.
e aquelas famílias que são formadas por circunstâncias. Mais pra frente eu vou falar disso. E o que são essas famílias agora do século XXI? Tanto a ONU como o Espiritismo têm se preocupado com esse assunto, né? Porque a gente está vendo uma diversidade de famílias muito grande chegando até nós, então muitas vezes a gente não sabe como lidar. Foi criado até, não sei se tem alguém aqui da área da educação, foi criado até um dia da família na escola, porque o dia dos pais era complicado, o dia das mães era complicado, então tem o dia da família. Quem não tem o pai ou não tem a mãe pode levar quem é a sua família atual nesse dia da família. A noção de família vem mudando e não pode ser necessariamente aquela tradicional, que é o pai, mãe, irmão e irmã. E o sentido de família passa a ser estendido além do núcleo familiar. Então, novos valores vêm influenciando consideravelmente a visão de muitos sobre o fato de o que é realmente uma família, né? Está um pouco meio confuso isso, principalmente na cabeça das crianças. A formação pode ser através de uma união legal, o casamento de duas pessoas, mas também inclui conceitos como de adoção, que ocorrem quando um casal adota uma criança, assumindo legalmente a posição de pai e de mãe de uma criança. Então esse laço, ele não é consanguíneo, mas ele é um laço de amor. E como dito pelo Eduardo, nós pedimos para ter a família que estamos vivendo hoje. Então, se aquilo não veio por concepção natural, Deus nos dá a oportunidade da gente ter esse ser junto com a gente de uma outra forma. Quando falamos de nova formação de famílias do século XXI, podemos nos referir àquelas formadas pelas circunstâncias, ou seja, pai, mãe solo, por diversos motivos, né? O desencarne de um dos dois, ou a mãe que teve um filho e acabou o pai não assumindo, né? Às vezes a mãe não tem condições de criar e cede para alguém. Então a gente está cada vez mais vendo isso, que são as pessoas criando os filhos sozinhas, né? E eu trabalho no departamento pessoal, a quantidade de requerimentos de pensões que a gente recebe são muitas, né? E por muitas das vezes a pessoa não tem nem contato com o filho. Isso é muito triste, né? Porque lá no planejamento reencarnatório, ela pediu para estar com essa pessoa. E ela normalmente abriu mão desse bem, né? Então acha que a pensão é algo só material, mas aí é omitido todo aquele laço espiritual que se comprometeram em ter com o ser humano. E as famílias formadas por parentes próximos, onde a criação se dá com os tios, avós, primos, e entre outros, né? Que é no caso daquela pessoa que eu acabei de falar, não consegue criar, ou o conselho tutelar pega, e essa criança é criada pelos parentes. Não deixa de ser uma família, são pessoas que estão vivendo debaixo do mesmo teto. E tem que se portar como? Né? Normalmente as pessoas não entendem isso, acham que é como um favor, mas não é, foi planejado isso. Pessoas com valores. A família tem um papel muito importante na sociedade, pois através dela o indivíduo se desenvolve e contribui com o mundo para o todo. É exatamente por isso que a ONU preocupa-se com o núcleo familiar. Há estudos que as crianças que têm um bom convívio com a família, elas vão melhores nos estudos. A gente percebe nas reuniões escolares, eu fui na reunião do meu filho esses dias, tinha 5 pais só, de uma sala enorme. Né? As pessoas não se dão trabalho nem de ir lá saber o que está acontecendo na vida do filho. A relação afetiva entre as pessoas, com laços sanguíneos ou não, se baseia principalmente no amor, na partilha, nos valores e na ajuda mútua. Graças a Deus. Né? A ONU, gente, está preocupada com isso. E qual é o nosso papel aqui? As instituições religiosas, a gente tem o papel de fortalecer isso, fortalecer esse laço. Hoje a gente está numa sintonia muito grande, a prece do seu Cris, de abertura da casa,
é uma prece toda voltada para a família. Né? Então isso é muito bacana, a gente ter essa preocupação de a gente colocar um olhar, colocar uma luz em cima das famílias. E para o Espiritismo? O que é a família com o Espiritismo? Além de ser um projeto maravilhoso de Deus, a gente já muda o termo, né, para lar. Que o lar, ele constitui um cadinho, redentor de almas endividadas. Todos os tipos devem ser respeitados. E por que o Espiritismo usa essa expressão de cadinho? Cadinho é um lugar, um vaso muito utilizado para aguentar grandes pancadas ali, né? Então a gente pega um monte de pessoas com ideias diferentes, objetivos diferentes, pensamentos diferentes e coloca ali dentro do lar e Jesus acude aqui. E tem que aguentar, gente. Não tem jeito. Não dá pra gente falar hoje, eu não quero mais você, né? Embora muita gente faça isso, mas a gente não aconselha, né? Porque acaba perdendo ali a oportunidade que pediu. Eu não pedi, o filho pediu. Pediu sim. Pediu. A gente não lembra, mas a gente pediu. Então, cada semelhante nosso é um degrau de acesso à vida superior, se soubermos recebê-lo como um verdadeiro irmão. Então, as pessoas que estão dentro do nosso lar, se a gente entender ela como um irmão que precisa do meu auxílio para a evolução dele, olha que bênção. E quando a gente casa, o que a gente espera? Que o outro faça a gente feliz. Mas não é assim que funciona. A gente tem que estar tudo bem com a gente e a gente tentar fazer o outro feliz. Né? Como eu faço o outro feliz? Eu cuido dele, eu penso nele. Em casa, o Eduardo ele tem moto. Onde ele põe a moto, eu estendo roupa. Eu estou cuidando dele. Porque eu não gostaria de chegar e colocar minha moto em um monte de roupa, né, passando na minha cabeça. A gente levanta, ele não toma café. Ele levanta e faz café para mim. Né? Então, assim, ele não toma, ele adoça. Fica bom de pó, ele adoça. Então eu falo, que zelo, né? Que zelo. Então é assim, a gente ali, não fomos a vida inteira assim, né? A gente já passou ali, a gente já se perdeu bastante, mas graças a Deus, Deus pôs a gente ali no caminho. Hoje eu estava falando com o Fabrício que quando a gente decide viver uma vida com alguém, a gente, lá no namoro, ele já tem indícios que é grosso, se é grosso, né? Não tá tudo arma. Mas se é grosso, olha o jeito que trata a mãe, olha o jeito que trata o pai, olha o jeito que trata os irmãos. Antes da gente casar, é a vida que tinha lá. Então, assim, ele tem um hábito de fazer isso. Então, assim, comigo vai mudar? Não vai, gente. Então, a gente, assim, não pode transformar o outro, mas o que a gente pode? Começar por nós. Né? Ele sabe, assim, quando a gente casou, era um leão, né? E foi assim, é muito custo, muito esforço. O Espiritismo ajudou bastante. Né? E, assim, é muita fé, muita oração. E pedindo para Deus conduzir mesmo, colocar luz na nossa vida. Porque não dá para a gente ter uma vivência muito harmoniosa se a gente tem pensamentos ruins, se a gente fica desejando mal. Tem gente que deseja mal com o marido, faz uma cumba com o marido. Né? E quer que só se ferra? Não, a gente tem que pôr luz, tem que orar muito pelos filhos. Né? Vamos chegar junto, vamos conversar. O seu Cris falou muito, eu nem coloquei aqui, mas esqueci do seu Cris, do diálogo. Né? Que a gente precisa dialogar. Olhar nos olhos. E eu trago muito exemplo da nossa vida, porque todo mundo pensa. Tá aí falando, é um exemplo, já tem a vida plena, não temos ainda. A gente está buscando. Quando eu entrei no Espiritismo, o palestrante tomava passe, eu falava, nossa, já é palestrante tomar passe? Então a gente tem assim, uma falsa ilusão que as pessoas que estão na frente dos trabalhos, elas já estão prontas e não estão no caminho. A gente está ali trabalhando, tentando. E quando a gente se propõe a vir falar de um tema desse, a gente tem que ver, eu faço isso já. Eu não posso falar uma coisa que eu não faço. Eu não posso, como ele disse no exemplo, eu não posso falar para vocês fazerem algo que a gente não faz ainda. Então, no capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo,
Ele fala muito de família, o tema é honrar pai e mãe. Então, o que aprende nesse capítulo? Eu vou só colocar um mel para vocês ir lá ler o capítulo na íntegra. Ele fala da piedade filial, ele descreve todas as nossas dificuldades que teremos com os nossos pais, com os nossos irmãos, né? Mas a gente está ali protegido pela piedade filial. O que a gente tem que fazer? Honrar, respeitar. Ele não fala em momento nenhum que você é obrigado a amar. Nós não somos obrigados a amar, mas nós somos obrigados a dar assistência, a respeitar sempre. Quem é a minha mãe e quem são meus irmãos? Aqui no começo, ele traz aquele trecho que Jesus, ele está lá com um grupo de pessoas, com os apóstolos, e o pessoal avisa que chegou a mãe dele e os irmãos. E ele fala, meus parentes são quem me seguem. Né? Aí, na época, usaram esse dizer dele para falar que ele era contra o que ele pregava. E na verdade não era. Aqui ele estava falando que ele tinha uma missão espiritual com o mundo. E aquela família carnal dele não aceitava ele. Eles queriam que ele deixasse de seguir o caminho, que ele já estava tudo certo. Então, esse trecho, ele descreve toda essa história quando Jesus fala, meus parentes são quem me seguem. Né? Quem estava caminhando com ele ali, no propósito de deixar essa... como é que eles falam? Não é uma nova era. Você lembra, João? É um novo contexto, eu já lembro. A boa nova, que Jesus trouxe a boa nova pra gente. Porque a gente entendia Deus como um Deus que castigava, né? A gente era muito oprimido. Não, Jesus trouxe uma nova formulação de fé, uma nova formulação de como proceder. Né? Ele nos deu liberdade de escolher o caminho certo e o caminho ruim. E o parentesco corporal e o parentesco espiritual. Então, ali eu trouxe uma fotinha, a família é onde a vida começa e o amor nunca termina. Até as famílias conflituosas, existe amor ali, um amor que adoeceu. Porque quando não existe amor de forma alguma, é indiferença. Então, assim, quando você está indiferente com uma pessoa, ali já não tem mais nada. Não tem amor, não tem ódio, já tem indiferença. Mas o oposto do amor o oposto do amor é a indiferença. E quando tem ódio, também tem amor, porque a situação não é resolvida. Né? É um amor tão forte que você pôs, é uma confiança, uma expectativa que depositou no outro, e o outro não atendeu como eu esperava. Então, mais uma vez, nós estamos pensando o quê? Não fez o que eu quis. Né? É onde a gente lembra que tem que respeitar o limite do ser humano também. Embora esteja vivendo com a gente no mesmo teto, são pensamentos diferentes, são ações diferentes. Nessa parte do parentesco corporal espiritual, é bem junto à leitura, descreve bem os espaços. Que o espírito, sim, criado antes da matéria, o corpo físico. Então, essa ligação que nós temos, por muitas vezes, vem de outrem e não existente agora. Então, todos os laços são interlaçados, interligados de uma forma à construção. Então, dificilmente dentro de um lar vão ter 3 pessoas que pensam da mesma forma, agem da mesma forma e vieram com o mesmo propósito. Mas pode se transformar com ações e caminhando junto. E junto ao que descrito e falado na inicial, na prece, o diálogo. Ninguém caminha junto com os olhos fechados, sem olhar para o outro, sem escutar o que o outro pensa, o que o outro gosta. Outro dia estava a ouvir algo simples, que por muitas vezes vira um conflito. Eu, vegano, gosta de churrasco, gosta de pizza. Todas as vezes que for sair, tem que ir para um restaurante vegano? Eu não posso abrir mão e ir numa churrascaria, mesmo sabendo que numa churrascaria vão ter vegetais? Não pode ter o dia da pizza?
Então, isso, família, isso é uma junção de ideias, um conjunto de escolhas pela qual não é o meu que vai favorecer, é um amor entre todos, é a aceitação. O que sou e o que faço, o que prego e o que eu faço no dia a dia para com minha família. E expanda a família agora. Vamos expandir, porque nós estamos fechados dentro do núcleo familiar casa. Quando esse núcleo familiar se expande, junto à escola, junto ao trabalho, junto ao ônibus, junto ao metrô, junto ao trem, é uma família universal. Diante ao Pai, nós todos somos irmãos. O que eu gostaria que o meu filho recebesse seria o que eu estou dando para o filho do próximo? Vamos colocar de uma forma simples. Eu chego no trem, lotado, todo mundo parado a entrar, eu consigo entrar primeiro, sento no meu lugar, empurrando todo mundo, naquele conforto que existe dentro de uma condução. Entra uma senhora junto ao espaço, eu coloco a mão na consciência que ela já está numa situação de maioridade, que precisa de um descanso maior do que o qual eu estou passando, eu me levanto e cedo esse espaço para essa pessoa? Só para reflexão. Quando eu chego junto ao lar, me identifico para com meu filho, com um boa noite, pergunto como foi o dia dele, e aí tem uma retrospectiva dele para comigo do que passou o dia, seria igual quando ele vier a se casar para com os filhos dele? Ou eu entro com a cara fechada, vou fazer meus afazeres porque eu trabalhei, estou cansado, eu não posso dar atenção nem para com meu filho, nem para com minha esposa, e eu espero dele uma devolutiva positiva, mesmo eu estando cansado? Ele vai vir junto a mim e perguntar se está tudo bem? Em outra, talvez não. Hoje sim. Se eu não chego muito bem, a primeira coisa que eles sentem é isso. Tá tudo bem? Como que foi seu dia? E aí começa o diálogo e a gente começa a falar, o meu foi assim, tive dificuldade com isso, tive dificuldade com aquilo, mas a vida prossegue. E aí cada qual vem e traz algo positivo, mostrando que existe sim um caminho melhor a seguir. E as dificuldades vão existir realmente. Né? Então família é exatamente isso. Formações distintas. Por muitas vezes nós temos um vizinho que tem um laço mais afetivo do que o próprio irmão. Você tem uma amizade, um vínculo muito maior com o vizinho do que um próprio consanguíneo. Por qual motivo? O espírito vem de longa data. A carne, a matéria, hoje. É o parentesco. Que é o parentesco. Espiritual. E isso já é existente em outrem. E existe aquele vínculo num contexto geral. E aí voltando para como que Deus nos propagou e nos deixou para com o irmão Cristo, que dentre nós todos somos irmãos, então nós estamos vinculados a uma família universal. E o que era? Qual era o nosso processo de planejamento reencarnatório? Era evoluir, né? Evoluir. A gente chegou aqui com muitos débitos, e o passo 1 era acertar os débitos, progredir. O 2 era também, o 3 também, o 4 também. E olha como que está o nosso processo. O meu, acho que esse é o último aqui. Então, é muito complicado. Quando a gente está acertando, né, a gente vai lá. Aqui a gente brinca que são vários níveis, né? Quando a gente acha que está tudo certo, agora eu vou. Aí daqui a pouco a gente muda de nível. É igual um jogo de videogame. Aí lá tem a dificuldade, tudo de novo. Né? E aí a gente tem que ali colocar, quando a gente está nesse último nível aqui, muita fé, né? Que a gente vai conseguir sair desse enrosco. E quais são os nossos próximos passos, né? Começando de hoje. A gente está aqui hoje. Me incluo, né? A gente vai decidir a partir de hoje ter uma vida bacana. Assim.
Então, tudo aquilo que a gente planejou lá na nossa reencarnação, o Ministério lá do Planejamento Reencarnatório. Vamos fingir que a gente foi lá e alguém falou, olha, você tem que fazer isso, isso e isso. Então, o primeiro passo ali é reconhecer qual é o meu papel no mundo. Né? Se conhecer quem eu sou. A gente vive numa dependência emocional do outro. Né? Sempre o outro. E a gente vai vivendo uma vida ali infeliz, porque a gente pega toda a nossa vida, nossa expectativa e entrega para o outro. Então, a gente tem que voltar para si. O que eu espero? O que eu gosto? A gente, ao longo da vida, perde a identidade. Então, é relembrar o que eu espero da minha vida, as minhas finanças, colocar tudo isso em ordem. Né? Estou devendo muito, que é isso que é um planejamento familiar. Estou devendo muito, vou pôr ali no papel tudo que eu devo, vou renegociar, não vou fazer mais dívida. Né? Tenho uma aliança ali com meus irmãos, eu vou tentar a reconciliação. Se não for possível, põe o nome na caixinha de vibração. Quando estiver aqui, faz uma prece. Né? Entrega na mão de Deus, fala, olha Deus, enquanto eu estou me cuidando, cuida do meu irmão para mim. Depois eu volto ali nessa tarefa, mas enquanto eu estou me reestruturando, me ajuda. Né? E praticar o auto-perdão. Planejei uma meta, não consegui atingir, não dá para desistir. A gente vai replanejar. E a gente vai condicionando o nosso cérebro a recomeçar todos os dias. Porque o que a gente faz? A gente deita para dormir, como se estivesse morrendo. A gente desdobra, vai lá para o plano espiritual, vai estudar ou vai fazer bagunça, depende da sintonia que estamos. E de manhã a gente volta para o nosso corpinho. A gente dá para saber bem o que a gente foi fazer, se a gente voltar muito destruída, porque foi bagunçado. E se voltar ali joinha, é porque foi estudar ou foi se curar no plano espiritual. E nós já estamos ocupando o colchão, tá? A gente que vai ali fazer bagunça. Orar, vigiar e praticar o Evangelho. Nós temos que orar de manhã, ao acordar, ao longo do dia, e pensar em Jesus, pensar em coisas boas. Na hora de dormir, a gente tem que orar, pedir para o nosso mentor nos ajudar a ir ali no plano espiritual, estudar, ir para as escolas ou ir trabalhar, que seja. Né? A gente está entregando a vida assim para a sorte. A gente deita, faz uma prece, ou então começa e não termina pegando sono. Então, assim, até para dormir a gente precisa planejar. Senta um minutinho, faz uma prece, que seja rápido. E pede para a espiritualidade conduzir a gente para o melhor. E praticar, né, o Evangelho, que é o que o Eduardo acabou de falar agora há pouco. Não adianta só eu ler e não pôr em prática. Né? A gente tem que pôr em prática, nos comportarmos como cidadãos de bem, somos, né? Pessoas que já têm ali o contato com o Evangelho, mesmo que seja um pouco. Mas a gente já precisa ali ir mudando a nossa conduta. Ser grato. O Espiritismo falou muito de fé raciocinada, que é aí onde a gente já sabe o que é certo e errado. A gente já tem maturidade espiritual para a gente raciocinar se aquilo que eu vou fazer está certo ou está errado. Né? Eu já não posso mais preocupar no outro, aí eu sabia sim. Né? Vem um pouquinho em qualquer lugar que fala do Evangelho, você já vai saber que a conduta que você está tendo não é correta ou é a correta. E a gente já começa a se cobrar. Fez alguma coisa errada, a gente já pensa, ó, isso aqui eu não podia fazer. Então é a autocobrança, que é a fé raciocinada. E confiar em Deus. Né? Aqui a pessoa não gosta muito de falar dessa fé cega, mas uma vez que nós não temos o contato com o nosso propósito real aqui, tem coisas que acontecem na vida da gente que a gente tem que acreditar que era para acontecer. Não perder a fé, não perder a estrutura. Se não consegue fazer isso sozinho, busca ajuda profissional, busca ajuda no centro, na igreja, onde quer que as pessoas frequentem, e pede ali um auxílio, né? Para que a gente retome essa esperança, porque não dá para a gente viver uma vida sem crer que existe algo maior, que zela por nós, que nos cuida e que nos vai conduzir para um caminho melhor. Porque se a gente também fica ali, não, vai dar errado, vai dar. Né? Porque ali você foi reforçando que está tudo errado. E praticar o perdão. Né? Tem aquela parábola dos 70 vezes 7, mas isso é só um número, né? Infinito.
planetas de provas e expiações. Então, estamos aqui para nos corrigirmos. Então, todo mundo que está encarnado aqui está no erro ainda. Né? A gente está fazendo o quê? Batalhando para que essa situação mude. Essa fé cega, quando o problema dado e não resolvido, resolvido está. E aí nós entregamos na mão de Deus, na mão de Jesus e da espiritualidade. Que por muitas vezes tentamos resolver coisas que realmente não estão mais nas nossas mãos. Foge da nossa alçada. E aí sim, se faz necessário ter fé e entregar na mão de Deus e esperar da boa vontade para que Ele direcione da melhor forma. A aceitação é nossa. Eu estou com um problema e vou conviver com ele para com todo sempre? Cabe a mim. Eu vou levar isso para mim? Eu vou levar esse fardo comigo para o resto da vida? Ou eu posso pedir junto à espiritualidade, junto a Jesus, junto a Deus, para que sim, Ele consiga conduzir aquilo da melhor forma, que me direcione da melhor forma e que faça com que eu aceite aquilo da melhor forma. Então tudo isso está dentro da fé. A minha fé, ela me leva para onde eu realmente quero ir, mas o que eu faço para chegar onde eu quero chegar? Então eu vou entrar até numa parte pontuado. Por muitas vezes nós queremos algo muito grande, mas não saímos do sofá. Eu quero evoluir algo um pouco melhor, mas eu não saio para estudar. Eu quero ter um cargo melhor junto à minha empresa, porque o meu gerente não merece tudo aquilo. Mas o que ele faz durante a semana para conseguir dirigir a empresa, parte de comunicação, olhando por famílias, correndo atrás de uma melhor conduta para manter aqueles colaboradores junto à empresa? Por muitas vezes achamos que o próximo tem muito mais do que nós merecemos, ou que o próximo tem muito além do que eu mereço. Diferente de tudo que vocês pensem ou que nós pensamos, todos têm direitos iguais. Junto à sociedade pela qual nós vivemos hoje, parte do estudo o governo fornece. E nós temos hoje um grande número de pessoas que não frequentam as escolas, que falam que é um problema de uma sociedade. Existe o problema da sociedade e existe o problema da minha busca para uma melhor evolução. Eu posso estudar, eu posso fazer, eu posso direcionar, mas eu tenho que me mexer. Uma obra dentro de um prédio, ela é constante movimentação. Por mais que os nossos olhos não vejam, mas essa matéria, ela está se movendo. Para que eu evolua, eu preciso me movimentar. Para que eu saia da onde eu estou para chegar a algum lugar, eu preciso de uma estrutura. E ela cabe a mim desenhar. Eu quero, daqui 3 anos, ter um carro melhor. O que eu preciso para conseguir esse carro melhor? Trabalhar mais, ter uma melhor conduta, se necessário cortar a pizza ou prazeres que desnecessário para que eu consiga guardar o dinheiro para chegar nesse final do tempo, eu ter aquele carro melhor. Ou eu quero me formar e ter algo melhor. Eu vou ter que abrir mão de algumas coisas que faço durante a noite, Netflix, internet, alguma coisa, para focar no estudo, buscar uma universidade para que sim, eu consiga evoluir de alguma forma e chegar onde eu mereço chegar. Porque a espiritualidade sim, ela faz a parte dela. Ela te olha, te conduz, te direciona. O que você acolhe do que está sendo disseminado? O que você absorve do que passado? Nós somos uma esponjinha. Podemos absorver coisas boas e coisas ruins. Por isso existe o filtro. Eu quero isso para mim porque é bom para todos. Faz bem para mim. Isso aqui eu não quero. Coloque em oração, que melhore.
que se transforme e que chegue coisas boas aonde tem que chegar. O perdão, 70 vezes 7, infinitamente. Perdoar não só ao próximo, mas a si próprio. Porque por muitas vezes vemos os erros nos próximos, em quem está à nossa frente ou ao nosso lado. Esquecemos de olhar para dentro de nós mesmos. Quantas vezes erramos ao levantar e não agradecer por estar vivo? Ao levantar e não agradecer o café da manhã, o pão. Agradecer a Deus pelo padeiro que fez aquele pão chegar ao meu lar. Aquela pessoa que trouxe a farinha para chegar na padaria, que acordou de madrugada para fazer a colheita. Por quantas vezes só pedimos e esperamos algo melhor para conosco? E o que fazemos para aqueles outros que faz tudo aquilo acontecer para que o pão chegue à mesa? Então, entramos em reflexão mais uma vez, que oremos mais pelo universo, pelas pessoas, para que sim o mundo venha a ser melhor e a nossa vida vai se transformar. Porque quando eu oro por alguém, penso algo melhor para alguém, aquilo ali se transforma não para mim apenas, mas para o universo. São coisas boas que nós acabamos por captar. Quando eu oro por mim, eu estou sendo egoísta. Quando eu oro pela minha família, eu já estou começando a abrir o leque. E quando eu oro pelo mundo, eu não estou falando pelo mundo espírita, eu estou falando pelo mundo universal. Estou falando por todos que estão à minha volta. Quando eu oro pelo meu chefe do meu trabalho, para que ele tenha ideias melhores, para que ele consiga ganhar melhor, para que ele tenha ideias boas para que edifique aquele lugar de trabalho, eu estou orando por todos aqueles que trabalham juntos. Porque a empresa crescendo, nós iremos ter mais colaboradores. Talvez tenhamos aumento de salário, talvez teremos benefícios menores, teremos algo a construir. E a orar, a oração e a fé transforma. Tudo aquilo que eu quero, com fé, hei de acontecer, mas eu não posso ficar no sofá. Só complementando, então o exemplo da fé cega, a gente confia que o maquinista teve uma noite boa de sono, está tudo bem na casa dele, vai levar a gente até o nosso destino. Que o condutor do ônibus também, ele está super bem, dormiu bem, está tudo em paz na vida dele. Até quem produz o nosso alimento, a gente está sempre tendo fé que aquilo está tudo certo. E nem sempre está. Que o médico que vai nos atender, ele está tudo bem na vida dele. Né? Essa semana o Fabrício presenciou um evento na sala de aula, né? O menino chegou atrasado, apurado, o outro ficou tirando sarro e eles acabaram brigando na sala. Aí eu falei para ele, isso a gente não respeitar o momento do outro. A pessoa já chegou atrasada, a gente não sabe o que cada um está vivendo. E a questão do chefe, a gente ali pratica o auto-perdão, pratica o perdão infinitamente. Porque é alguém que nos repreende, nos dá bronca, cobre que a gente cumpra as metas e quando nos chama a gente tem que ir de bom coração. Então que a gente possa refletir. Eu vou fazer aqui uma dinâmica rapidinho, que é a gente tentar envolver o outro com o nosso sentimento, o nosso perdão. Então, eu vou colocar uma música, eu vou pedir que cada um imagine que essa pessoa está chegando aqui e que a gente, a partir de agora, que a gente já decidiu, né, ser alguém diferente a partir de agora, que a gente comece ali zerado com tudo. Saia daqui hoje com o coração limpo, soltemos as nossas armas, né, que a gente possa ali ser um ser transformador de boas energias. Então vamos levantar a nossa bandeira de paz.
e junto, lado a lado, vamos andar com Jesus e expressarmos o nosso amor que um dia Ele nos deu. Ele esteve aqui, passou pelo Calvário, para uma vida nova trazer a nós. A aliança do Senhor que eu crio agora com você, eu tenho essa aliança verdadeiramente com você. É um compromisso que eu faço com Deus agora. Que não existe mais barreiras em meu ser. A pessoa que precisa ser transformada aqui somos nós. Então a gente agora já é livre. Eu sou livre para te amar. Eu sou livre para te aceitar. E para te pedir perdão. Perdoa-me, meu irmão. Eu sou um com você, no amor do nosso Pai. Agora somos um, no amor de Jesus. Então que possamos envolver os desafetos, mágoas. Vamos envolver em luz, né? A gente precisa entender o momento do outro. Talvez ele não está pronto ainda para aceitar uma palavra. Ele não está pronto ainda, mas nós já estamos. Nós vamos sair daqui hoje decididos a ter uma conduta melhor. Bom, já está acabando, gente. Qual a importância, né? Querer dar o primeiro passo. Já estamos aqui, né? Já queremos ali um compromisso com Deus de dar o primeiro passo. E vai começar já a desenrolar. Porque o que acontece quando a gente decide ser melhor? Não melhor que o outro. Eu ser melhor do que eu já fui a minha existência toda. Hoje, isso que estamos aqui é o nosso melhor. As coisas começam a mudar naturalmente porque eu mudei a minha frequência vibratória. Eu não estou vibrando mais na escuridão, eu estou vibrando na luz. Então, automaticamente as coisas vão se resolvendo. Qual a relevância? A solução na palma da minha mão. Já sabemos que depende de quem? Da gente. Né? Então, ali está tudo aqui nas nossas mãos. Praticar o evangelho, o auto-perdão, o perdão, se envolver em luz, decidir ter uma vida melhor. E a significância disso, o meio de se aproximar de Jesus e do Espírito de luz. Porque tem muitos parentes encarnados aqui com a gente, mas tem muitos no plano espiritual. Somos seres milenares. Então, existe ali uma gama de irmãos orando pela nossa melhora, nos ajudando, nos conduzindo. E também tem aqueles que estão ali torcendo, que a gente largou para trás, não vai dar certo, não vai dar certo. Então, a gente agora consegue optar, eu estou vivendo na luz ou estou vivendo ali na escuridão. A fim de chegar a uma vida plena. É possível sim. É possível ter uma vida em paz, tranquila, ainda que encarnada. Basta a gente decidir. Agora para esse final. Então tudo isso não é por causa desse dia que nós falamos. Quem quer fazer a prece final com a gente? Daqui a pouco, às 4h01 da tarde, vai fazer 16 anos que essa bênção chegou aqui na vida da gente. Desde esse dia a gente não come mais tudo que a gente quer, não dorme mais o tanto que a gente quer. Os nossos desafios. Ele nos trouxe esse mundo aqui novo, que é o Espiritismo. Um menino que veio cheio de dons, muito doido assim, né? Vendo espíritos e falando. E a gente veio estudar para conseguir auxiliar lá no começo, e a gente descobriu que quem precisava mais de ajuda era nós. Né? Ele só foi assim a ponte. E nós temos a liberdade de dividir problemas, né, Bi? De conversar sobre problemas, sobre dificuldades. Ele resolveu agora seguir outra religião, né? E a gente, assim, super apoia porque a gente crê que Deus está em todo lugar, né? E como a gente não pode distinguir quem entra nessa porta, nós também somos aceitos
adentrou aqui nessa escola da vida e a gente consegue auxiliar hoje muitas famílias, muitas pessoas que nos odeiam, mas eu garanto para vocês que o maior aprendizado primeiro chega em nós, a bênção chega primeiro em nós, para depois a gente ampliar esse leque, né, que é o amor de Jesus. Eu agradeço a casa pela confiança de convidar a gente para nem falar fazer uma palestra, né, para vir aqui dividir um pouquinho de nós com vocês, né, porque não teria sentido eu estudar uma coisa que eu não vivo, né, que nós não vivemos. A gente só vem aqui falar e não praticar, e tudo que a gente diz aqui eu tenho certeza que nós tentamos pelo menos fazer. Quer encerrar pra gente? Encerra sim! Certo para vocês. Gratidão a Deus, gratidão à espiritualidade, gratidão às famílias. Sintam-se todos abraçados. Sintam-se bem e leves por onde vierem a passar. Sintam-se vocês. Coloquem-se nos lugares que vocês gostariam de realmente chegar e busquem chegar, pois cada qual tem o seu mérito, o seu conhecimento e é amparado pela espiritualidade por Jesus. Vou pedir para vocês que se sintam à vontade, para que fechem os olhos e que venham a receber luz, diversas cores. Sintam caindo águas cristalinas por todo o vosso corpo. Pétalas de rosas estão a cair pelo salão, trazendo sim a cura para tudo aquilo que se faz em aberto, para que fechem as feridas, para que trate o corpo e a alma, que a cicatriz seja assim feita, que o perdão seja latente nos nossos corações, para aquele ente que partiu, para aquele que hoje encontra-se junto ao lar, que o perdão seja não somente para eles, mas para dentro dos nossos corações. Que a espiritualidade se faça presente no lar de cada qual, levando luz e a asepsia por todas as paredes, pelo piso e pelo teto. Que tire aqueles irmãos que venham a tentar bagunçar e traga assim paz, harmonia e direcionamento para uma melhor evolução. Que sejamos sim conduzidos pelo Mestre Jesus, pela espiritualidade por Deus. Indifere de religião. Nós somos algo maior. É um universo conspirando para com o bem, a busca pelo conhecimento para todos, trazendo sim a paz universal, para a cura de um mundo melhor, pensamentos melhores e para que sim chegue o que é necessário no coração de cada qual, em pensamentos de luz, induzida pelo Mestre Jesus. Que assim seja hoje e por todo sempre, graças a Deus. Obrigado. Obrigado.